a dimensão do além. Quando o vazio passa a observar você, há lugares no mundo que não aparecem em mapas, que não podem ser encontrados com bússolas, GPS ou qualquer instrumento humano. São fendas invisíveis na realidade, rachaduras sutis que se abrem quando o silêncio é profundo demais, quando o medo é verdadeiro demais, quando a mente está frágil o suficiente para ouvir o que não deveria ser ouvido. Alguns chamam esses lugares de sonhos lúcidos, outros de delírios, mas há um nome mais antigo, sussurrado por quem já esteve à beira da compreensão. A dimensão do além não é um local geográfico, é um estado, uma presença, um plano existente entre o último suspiro de alguém e o próximo batimento do universo. E uma vez que você pisa nesse território, ele se lembra de você, ele aprende você, ele copia você e principalmente ele te observa até descobrir o que mais te apavora. Essa história começa com um homem comum chamado Eduardo Leal, pesquisador de fenômenos sonoros incomuns. Durante anos, ele investigou ecos estranhos, frequências inexplicáveis, ruídos gravados em lugares onde o som simplesmente não deveria existir. Até que encontrou um áudio, 3 segundos apenas, capaz de alterar sua sanidade para sempre. Esse áudio continha uma sequência de frequências que, segundo ele, não existiam no mundo físico. Sons que vinham de algo entre as nossas dimensões. Em sua última gravação, antes de desaparecer, Eduardo deixou apenas uma frase: "Eu vi o que está atrás do som, e agora ele está atrás de mim." Tudo começou quando Eduardo decidiu passar uma noite sozinho numa pequena casa de campo que havia alugado apenas para estudar aquela frequência misteriosa. Era uma casa simples, rodeada por árvores altas, onde o vento passava raspando como se tentasse falar alguma coisa. Ele montou seus equipamentos na sala, gravadores, analisadores espectrais, um laptop e um fone de ouvido de altíssima precisão. À meia-noite, ele tocou o áudio pela primeira vez. Os 3 segundos soaram como um sussurro distorcido, grave e profundo. Mas o mais perturbador é que mesmo antes do áudio terminar, todas as luzes da casa oscilaram. Os objetos vibraram. O vento lá fora parou. A natureza inteira pareceu prender a respiração. Eduardo tirou o fone devagar. Foi até a janela. O que viu o deixou paralisado. As árvores estavam estáticas, imóveis, mas suas sombras continuavam balançando, como se algo estivesse caminhando entre elas. Algo que não tinha um corpo físico, apenas forma de presença. Ele voltou para os equipamentos e percebeu que o analisador espectral continuava registrando frequências mesmo com o áudio desligado. E havia uma nova linha de onda, um novo som, uma voz lenta, quebrada, quase sussurrada. Você abriu. Nos dias seguintes, Eduardo registrou fenômenos impossíveis. Ao revisar as gravações em vídeo, percebeu que sua própria silhueta, refletida nos vidros, se movia a alguns milissegundos fora de sincronia, como se o reflexo estivesse vivo e atrasado. Em uma gravação específica, o reflexo sorri para ele, mesmo que seu rosto real estivesse imóvel. Certa madrugada, ao acordar com ruídos no corredor, Eduardo percebeu a porta do quarto entreaberta. Lá dentro, mesmo sem luz, havia algo respirando. Não era respiração humana, era profunda, como se viesse de um espaço maior do que o cômodo permitia, como se o quarto fosse só a porta, e atrás dele houvesse um abismo vivo. Ao acender a luz, a respiração parou, mas a sensação permaneceu. Tinha algo ali, algo que percebeu que Eduardo o percebeu. A partir da terceira noite, os cômodos começaram a mudar de posição. A cozinha surgia onde antes era o banheiro, o corredor se alongava.
O teto parecia mais baixo e a sala simplesmente desapareceu por 40 minutos. Foi aí que ele entendeu. A dimensão do além não é um lugar, é um parasita espacial. Um plano que se acopla ao nosso, reorganizando a realidade para se tornar mais confortável e tornar você parte dele. Na quinta noite, Eduardo ouviu algo que não era mais um som. Era um chamado, uma sensação que puxava sua mente para dentro do silêncio. Não havia barulho, não havia vento. Não havia nada, só uma pressão, como se dedos invisíveis estivessem empurrando sua consciência para fora do corpo. Quando abriu os olhos, estava em outro lugar. O chão era uma mistura de sombras líquidas. As paredes existiam, mudavam de posição, e no centro daquele lugar, sem luz, sem tempo, sem forma, algo crescia. Uma silhueta preta, sem rosto, sem textura, mas que imitava seu formato. Era você sem vida, você sem alma, você sem existência. Era a versão que o além cria para substituir você. E ela deu o primeiro passo. A gravação de Eduardo termina abruptamente nesse ponto. O vídeo final mostra apenas a sala da casa vazia, mas no canto, quase invisível, há um reflexo no vidro que não pertence a ninguém presente. Os investigadores que encontraram o equipamento dizem ouvir sons, mesmo quando nada é reproduzido. Alguns relatam ter sonhos estranhos. Outros dizem ver silhuetas atrasadas nos reflexos. E o mais inquietante, a frequência do áudio não foi mais localizada. Todos os arquivos se apagaram, menos um. O arquivo chamado Você Ainda Tá Aqui, Wave ninguém ousou tocar. E eu te pergunto, se uma dimensão tem fome de identidade humana, como você sabe que a sua realidade ainda é sua? Como você sabe que seu reflexo está sincronizado? Como você garante que neste exato momento não há uma versão sua sendo criada no escuro atrás de você? Se você quer descobrir mais histórias como essa, mistérios que desafiam a lógica, dimensões ocultas, casos reais, gravações proibidas e fenômenos que nunca deveriam existir, inscreva-se agora no canal Arquivos Malditos. Lá, cada vídeo te leva um passo mais fundo no desconhecido. E cuidado! Algumas portas, quando abertas, não fecham nunca mais.